Eu descobri que eu poderia ser soro positivo por um ex-relacionamento que eu tive. Esse menino me mandou uma mensagem falando assim, olha, eu fiz o exame e deu positivo, então se eu fosse você, eu corria agora no posto e ia fazer o exame. E foi o que eu fiz. Eu tava morrendo de medo de poder dar positivo. Os médicos saíam da sala, eles chamavam as pessoas, e uma senhora, uma moça um pouco mais velha, me chamou, bem arrumadinha e tal, e aí eu entrei numa salinha pequena, e aí ela falou assim, Diego, eu sou a psicóloga daqui. E aí eu falei, putz, deu ruim. 31 anos, formado pelo Teatro Escola Macunaíma e pela Escola de Atores Wolf Maia. Vive com HIV desde 2017. Diego Krause. Eu tenho uma vivência que pode ser compartilhada. É o que eu gosto de pensar, né? A gente fala sobre a questão da militância, sobre tudo isso, as bandeiras que a gente levanta. E para mim é muito uma questão de vivência. Pessoas que vivem com HIV e falam sobre isso, quando resolvem falar sobre isso, o que diferencia é o fato da gente estar contando as nossas histórias, né? Como é que foi essa história do seu diagnóstico? Acho que esse é um dos momentos mais difíceis, né, Diego? Com certeza. Eu acho que a sensação é sempre a mesma, que é um grande baque, né? A gente tem a sensação da morte, eu vou morrer, por causa da falta de informação. Eu recebo esse tipo de mensagem dentro das minhas redes sociais, né? De pessoas recém-diagnosticadas, e é sempre a mesma sensação. É sempre o mesmo medo, é sempre o mesmo pânico, é todo mundo com a mesma referência do Cazuza na capa da Veja, até hoje. Eu tive exatamente essa sensação de desespero, de medo, de desamparo. Eu lembro que eu tive meu diagnóstico positivo e eu lembro de tudo. Eu lembro da roupa que eu estava usando, eu lembro da moça que me atendeu. Eu não consigo lembrar do rosto dela. Eu lembro do cabelo dela, da roupa que ela estava usando. O rosto dela é um borrão na minha mente. Eu lembro de voltar para minha casa e eu não lembro como eu voltei. E aí, chegando em casa, eu mandei uma mensagem pro menino que eu estava ficando, chorando, completamente louco, né? E aí contei pra ele. E ele foi fazer o teste dele, o dele deu negativo. Depois eu fiquei sabendo também. Mas foi isso, assim. Eu lembro de chegar em casa e aí eu desmoronei. Aí eu fiquei completamente desolado. Foi numa sexta, né? Sábado e domingo eu tava numa produção, tava ensaiando um espetáculo. Lembro dessa sensação de estar no meio do ensaio, passando uma coreografia, aí a consciência voltava e eu queria chorar. Aí eu segurava e mantia. Nesses 2 dias do final de semana, o que eu fiz foi me informar. No dia que eu tive o diagnóstico, na sexta-feira, né, de tarde, eu já vi todos os vídeos que tinha no YouTube, tinham muito poucos na época, quase 4 anos atrás. E então eu fui atrás disso, fui querer saber, né, fui querer entender o que estava acontecendo. E fui me acalmando. E aí, na segunda-feira, eu fui fazer terapia. Minha grande questão era contar pra minha mãe. Eu tenho uma relação absolutamente forte com a minha mãe. Ela é tipo é uma relação muito, muito, muito bonita e linda. E aí eu tinha essa ideia de contar pra ela. Cheguei segunda-feira na terapeuta, conversamos sobre tudo, eu contei tudo pra ela e eu terminei falando, você acha que eu tô pronto pra contar pra minha mãe? E aí ela falou, você parece estar muito bem. Se você sente que você tá pronto pra contar, conte. Eu saí da terapia, liguei pra minha mãe e falei, mãe, você consegue passar em casa? Moro sozinho. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, só preciso que você passe em casa. Ó, mãe, né? Ela ficou completamente atordoada, saiu correndo da casa dela, foi até a minha. E aí eu contei pra ela. E o fato de eu ter contado estando informado foi o que mudou tudo. Porque se eu tivesse contado no auge do desespero, da loucura, eu não sei exatamente como seria. Quer dizer, ela não teria uma reação diferente, porque ela é super tranquila e maravilhosa, ela me apoia sempre. Ficou com medo e tal, mas consegui contar, ficamos bem e aí a partir daí eu comecei o tratamento. Se a gente não tivesse historicamente pessoas que vieram lutando lá de trás, vieram falando, vieram militando, vieram se posicionando ou só vivendo, provavelmente não seria fácil como foi pra mim. Fácil, né? A gente também tem o conceito do igual aí, né, Diego? Quer dizer, quando você entende que intransmissível é igual a indetectável, e aí? Foi muito engraçado quando eu contei pro meu irmão não mora no Brasil. Ele veio numa viagem pro Brasil e meu irmão é um cara muito sério, muito sisudo. A gente teve uma relação muito dura na infância e adolescência. Ele é um homem hétero e então a gente teve questões, sabe, tive muitas questões de homofobia, de machismo e coisas que minam muito a gente, né, que
são difíceis quando você é uma criança para um adolescente. Hoje eu vejo situações que eu lembro de criança, de ver e ouvir de pessoas que eu olho hoje e falo, meu Deus, como isso cerca uma criança? Como isso machuca? Prende. Limita, né? Limita. Eu lembro de brincar de Mortal Kombat com os meus amigos e um dia um dos meninos falarem, Diego, a gente... E eu era sempre as personagens femininas, porque, por favor, né? É o mínimo que eu espero de mim mesmo, é fazer as meninas, Kitana, assim. Os personagens que eram, tipo, quase drag queens, assim, eu amava, né? Eu sempre tive um negócio muito forte pelo feminino, sempre. E um desses meninos, eu lembro disso, eu devia ter 7, 8 anos. E eu lembro de um dos meninos virar e falar, Diego, a gente não pode mais brincar disso. Eu falei, ué, por quê? Aí ele falou, porque minha mãe disse que você não pode fazer mulher. Eu lembro disso. Eu tinha 7 anos de idade. Por que eu lembro? Porque pegou. Claro. E várias outras situações. Mas enfim, quando eu contei pro meu irmão, foi a primeira e única vez até então que eu vi meu irmão chorar. Ele ficou vermelho, roxo, chorou. Aí eu fui consolar ele e foi um momento bonito de, né, talvez a primeira proximidade que eu lembro de ter tido com meu irmão. E aí eu expliquei do indetectável. E foi tão bonitinho, porque ele falou, mas então, você tem uma vida normal? Eu falei, sim, eu só tenho que tomar meu remédio, mas eu tenho uma vida normal. Seu irmão era homofóbico, mas te amava. Exatamente. E eu acho que é esse o ponto, né? A gente entender que homofobia, machismo, racismo, essas coisas estão aí, a gente tem que combater. Não dá pra ficar no lugar de, mas é só não, não é mais só não. Essas coisas têm que ser combatidas. Tenho essas conversas constantes com meu pai. Meu pai às vezes solta uma coisinha que eu falo, você, o Kraus, 2021, hein? Quase 2022, vamos resolver isso aí. E é muito engraçado, porque eu tenho uma tia, por exemplo, que é mais velha do que meu pai, e a minha tia já é muito mais pra frente. Eu tenho uma frase dela que pra mim é histórica pro meu pai, que meu pai falou, mas é que no meu tempo... Aí a minha tia virou e falou assim, mas mudou, Eduardo, mudou, tem que mudar. Eu olhei e falei, Beth, é isso, né? A gente sair um pouco desse lugar de um comodismo, de falar assim, mas é que no meu... Quantas pessoas dentro da nossa comunidade a gente não vê falando alguma coisa que você vê claramente que elas não querem mudar porque é cômodo. O que aconteceu na sua trajetória que você acabou se expondo e contraindo o HIV numa relação como você contou para nós? Falta de educação sexual. 100%. Tive 3, 4 escolas aí que eu passei ao longo da minha vida. Não lembro de ter isso. Não tive essa conversa com os meus pais. Eu lembro que o mais próximo que eu tive, eu também acho isso muito simbólico, foi minha mãe me entregar um livro sobre educação sexual e ela entregou e saiu correndo, quando eu era criança. Eu lembro dessa imagem, eu lembro de eu lendo aquele livro ainda sem entender, porque não tinha uma conversa. Eu falava que era um relacionamento, mas não é um relacionamento. Foi um sexo casual, uma trepadinha. Com um menino que a gente saía algumas vezes. A gente não usava camisinha. Foi inconsequência minha, óbvio, né? Não posso falar, eu não sabia que eu não deveria... Eu sabia que eu deveria estar usando camisinha. Tenho total ciência disso. Mas não usei. E tinha sempre essa coisa do HIV estar muito distante. Não vou dizer que... Não é uma questão de culpa, porque eu estava lá tanto quanto ele e eu não me protegi tanto quanto ele. Né? Fizemos isso juntos. Mas tinha muito essa sensação de que não, comigo isso não vai acontecer, imagina. De jeito nenhum. E olha que curioso, eu lembro de ter um dos meus primeiros namorados, a gente só transava entre a gente se protegia, não tinha nenhum... E eu lembro de ir com ele até um posto de saúde lá no centro e a gente ter muito medo. E aí eu lembro que essa sensação do medo, eu falei, racionalmente, não tem por que ter esse medo. A gente sabe, a gente tá junto, a gente, né, tá tudo no lugar, então por que é tão... Esse assunto e tudo isso em volta gera tanto medo. Muita gente tem medo e aí trava e nem sequer vai fazer o teste. Você deu conta do HIV na sua vida. Você está aqui conversando, você tem adesão ao tratamento, você tem um canal no YouTube, você conversa com outros jovens, você virou um ativista. Quando é que você começou a dar conta do HIV na tua vida? É muito engraçado como parece uma engrenagem, né?
as coisas vão acontecendo juntas e parece que existe algum tipo de motivo. E na época do diagnóstico, eu tinha saído de um canal do YouTube que chamava DR, Destruindo Relacionamentos. Era um canal grande e tal. E eu ia voltar a fazer conteúdo pro meu canal. E eu lembro que nessa época, era uma época em que eu queria fazer as minhas sketches, né? Eu sou ator, eu quero fazer meus personagens, as minhas coisas, mas eu quero falar como Diego. Eu sentia que tinha coisas que eu queria falar. E junto com o diagnóstico, veio a questão de eu falar, bom, eu não tenho como eu me expor como Diego e não falar, e esconder alguma coisa. Na época, pra você ter uma noção, eu tinha em dúvida se eu ia falar que eu era gay ou não. Porque eu ainda vim dessa geração de que atores não poderiam ser gays, né? Publicamente. Uma bobagem. E aí eu falei, bom, então eu vou falar sobre sexualidade, vou falar sobre as minhas experiências e tal. E veio o diagnóstico. E eu falei, ok, se eu quero falar, talvez eu possa e me sinta pronto pra falar sobre isso. Gravei um vídeo, deu positivo, e ficou 1 ano guardado. Porque eu tava naquele pensamento de quando eu me sentir pronto, eu vou postar esse vídeo. Quando eu me sentir pronto, eu vou postar esse vídeo. Aí o tempo passou 1 ano e eu não me senti pronto. E eu descobri que não sei se existe essa ideia de se sentir pronto. Talvez não. E um dia eu acordei e falei, eu vou postar este negócio agora. Deu ruim. E aí ela me deu a notícia, ela falou, olha, o seu exame deu reagente, o que significa positivo para HIV. O exemplo clássico do postei e sair correndo. Subi no YouTube, desliguei tudo, fiquei o dia inteiro assim, na cama. Óbvio que antes eu conversei com a minha família, a gente faz a planilha do Excel, né? O checklist de quem você tem que contar antes de se expor publicamente. Contei pra minha mãe já sabia, meu pai, meu irmão, e aí contei pra 2 tias que eram mais próximas. O restante dos parentes iam descobrir através do vídeo e eles que lidem com isso na terapia deles. Com o tempo, aquilo foi tomando uma forma, pessoas foram chegando, pessoas foram me procurando, eu percebi que eu tava falando, eu falei, pô, aconteceu alguma coisa legal aqui, sabe? Tô sentindo que tem alguma coisa aqui que eu posso agregar. Eu me considero um comunicador, né? Eu acho que eu me comunico bem, assim. E uma das coisas que eu mais gosto é que eu sinto que eu me comunico da maneira que eu acho que tem que ser. Eu não sou médico, eu não sei termos específicos, tem muita coisa do ativismo que eu não entendo, e aí eu pergunto ou falo que sobre isso eu não sei falar. E é uma coisa que acontece muito com quem fala sobre HIV na internet, né? Muita gente chega pra gente, às vezes falando, olha, meu CD4 tá tanto, meu CD... Falou, eu não sou médico, meu amor. Falei, eu posso te ajudar com algumas coisas, posso até te indicar pessoas, mas assim, eu não tenho, né? Eu não sou médico, não sou psicólogo, a gente pode bater um papo. Tem muitas pessoas, isso também foi um tapa na minha cara, assim, que eu percebi com o tempo. Que uma vez eu tava nessa, eu falei, me perguntam tanto, coisa de médico, eu não sou médico, que coisa estranha. E aí eu perguntei, você já falou isso pra sua infectologista? E aí ela me respondeu, ela falou assim, já, mas a minha infectologista não me responde as perguntas que eu faço. E aí eu falei, putz. E aí eu caio dentro do privilégio que eu tenho, né? De ter uma infectologista maravilhosa, de, né, ter uma família maravilhosa e todos os privilégios que cabem dentro de mim. E é que a minha vivência não é a única, o padrão. Tem gente que tem problema com infectologista, tem gente que não pode falar sobre HIV, que é expulso de casa, ou é morto, né? Então, assim, acho que veio junto disso, veio nesse movimento todo, voltando à sua pergunta, se me deixar eu vou embora, hein? Você me puxa, minha terra aqui. E aí, junto disso tudo, veio esse movimento de entender que eu poderia falar sobre isso, e aí eu acho que eu fiz as pazes com HIV, talvez. Tinha pouca gente falando sobre isso na internet. Tinha 3 pessoas que eu lembro, assim, rápido, né? Que falavam, que mostravam o rosto, todos homens gays. Eu tinha alguma coisa a agregar ali. Eu não sabia o que era, não. Vou te dizer que foi super pensado. Falei, eu vou tentar aqui, vou falar. Porque justamente, né, eu não sabia nada antes do meu diagnóstico. E também não tenho orgulho nenhum de falar isso, mas eu não sabia nada, zero. Um completo leigo. E aí, quando aconteceu tudo, eu falei, bom, sinto que... Era muito mais uma intuição do que uma coisa arquitetada de um sentimento, sabe? Era uma intuição de falar, vai. E é engraçado a gente falar disso quando a gente fala de internet, né? Porque a internet pode ser um lugar complicado pra isso. Mas veio muito amor, veio um pouquinho de hate, às vezes ainda vem, mas assim, não dá nem pra comparar. Porque a quantidade de acolhimento, de apoio, foi gigantesca.
Dali, eu percebi não só tudo isso, todo o apoio, tudo isso que é o mais bonito, mas também percebi que tinham pessoas que queriam falar, que queriam se expor ou que queriam ser ouvidas, acho que mais do que tudo. E aí eu meio que me tornei essa pessoa e é maravilhoso. É um lugar que hoje eu acho muito, muito importante, sabe? E continuo produzindo meu conteúdo, não falo só sobre HIV, parte da minha causa é justamente isso. É me colocar como uma pessoa, como um artista, como influenciador, chame como quiser. Eu falo sobre tudo. Eu tenho um vídeo costurando, que eu costuro, vídeo editando, que eu edito, fazendo personagem, fazendo um monte de coisa das coisas que eu faço. E o fato de eu estar lá, pra mim, já é essa militância. Qual foi o depoimento ou a troca ou o retorno que você recebeu dentro do seu canal que te tocou mais? A gente ouve muitas pessoas falando que pensaram em suicídio e que não fizeram tal porque viram algum conteúdo. A gente vê muita gente falando que tinha preconceito, que... tem um que é muito querido, que foi um amigo meu, um ex-peguete. A gente ficou uma vez, tal, foi super divertido, e aí a gente acabou virando super amigo. E num determinado momento ele falou assim, eu queria conversar com você, porque aconteceu uma situação, eu tô ficando com um cara, esse cara falou que vive com HIV, e eu tô gostando muito de ficar com ele, e eu quero continuar ficando com ele, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu não sei, eu tô um pouco preocupado. Eu falei, então, talvez você tenha um pouquinho de problema com isso. Porque se algo aí te incomoda, é porque alguma coisa existe. Ele falou, não, é. Eu falei, não. E tá tudo certo, o cara tá indetectável, então não tem por que eu ter esse medo, né? Eu falei, imagina, só segue. E aí, sei lá, 2 semanas atrás eles estão namorando firme, sabe? Então, ver esse processo de evolução, eu acho que faz diferença. Pouco tempo atrás também no Twitter, que não necessariamente tem a ver comigo, mas com a galera que fala sobre HIV, que era um post no Twitter de alguém falando, estou com um boy e ele acabou de me falar que é soropositivo, não sei o que faço. E aí eu já preparei a alma, o corpo, já fechei o espírito, falei, vamos ler esses comentários, né? Porque eu já sei o que vai vir. E pra minha surpresa, os comentários eram excelentes. Eram pessoas falando, olha, se ele for indetectável, tá tudo certo. Outros comentários, não tem problema nenhum se ele tá indetectável. Então eu percebi que essa conscientização tá chegando dentro da comunidade, da minha parcela, que são homens gays, né? Eu não conheço tanto a comunidade como um todo. Assim. Tá mudando um pouco. Tá. Foi muito mais fácil para mim do que foi para pessoas na década de 80. Por quê? Pela entrada dos remédios? Por tudo. Pela evolução da ciência, pela entrada dos remédios, pela quantidade de informação, pela acessibilidade que a gente tem de informação hoje. Né? E aí vem a importância da rede social. A gente tem pessoas de toda a faixa etária, de todas a... Ainda não achei um homem hétero para falar sobre HIV. Eu gostaria muito de ver assim, essas pessoas falando, sabe? Que a gente pudesse levantar essas pessoas como a gente vê outras pessoas da minha comunidade, por exemplo. Mas a informação tá aí, né? Eu sinto que as pessoas estão chegando mais na informação também. Ano passado eu fiz me deixou... Nossa, eu fiquei emocionado, assim. Um grupo de meninas de 14, 15 anos de um colégio fizeram um trabalho inteiro sobre HIV. E me chamaram, e me entrevistaram, e chamaram outras pessoas, entrevistaram. Ver meninas de 15, 14 anos falando sobre HIV, sabendo, tendo informação, fazendo um trabalho na escola sobre isso, eu queria ter tido isso no meu colegial. Então a informação tá chegando, sabe? Eu sinto que é um processo lento, mas ela tá chegando. O HIV não te derrubou, como derrubava as pessoas que ficavam muito... Tudo bem que você ficou 1 ano para postar o vídeo. Não... Ficou 1 ano. Fiquei mesmo. Mas teu processo de superação foi mais rápido, né? Foi. Na terapia eu entendi que também existia um luto ali que eu não vivi. Com o tempo ele veio. De medo, de insegurança, de um monte de coisa, sabe? E é engraçado, porque desde então eu me considero uma pessoa muito no... O que foi? Rolou isso? Beleza. Pra onde a gente vai? Um pouco mais racional. Apesar de ser canceriano, o meu lado racional deu uma espetada, assim. E hoje eu me considero um pouco mais... Prático. Prático. Obrigado, essa é a palavra. O que é? Remédio? Quanto tempo? A vida inteira? Vamos. O que eu tenho que fazer? Buscar remédio, infectologista? Pronto, resolvido. E é isso, assim, eu não me dei muito tempo pra ficar nesse luto, sabe? Eu me tornei completamente
completamente não sei, porque eu não sei se a gente é 100% livre, mas eu me tornei muito mais livre. Muito mais. Hoje, a pessoa que eu sou hoje é de um... Eu não consigo lembrar de como foi o Diego na adolescência. Porque hoje eu tenho questões como minha sexualidade, como a maneira como eu me visto, como formatos de relacionamento. Eu não sou uma pessoa monogâmica, num determinado momento. Então, assim, são coisas que eu olho pra trás e eu era tudo isso, né? Eu fui um adolescente que era muito preso em moldes. E quando você descobre essa liberdade, e o HIV, de certa maneira, não vou dizer que ele me trouxe essa liberdade, mas ele me fez entender algumas coisas. Me fez entender que eu poderia ser uma pessoa livre. E é algo que eu converso com pessoas que tiveram diagnóstico e a gente tem esse mesmo feeling. Pós-diagnóstico, alguma coisa... Eu não sei explicar o que é. Não sei se tem a ver com essa questão da gente achar que... da finitude, sabe? Não sei explicar o que é, mas existe uma questão que... pelo menos para as pessoas que eu conversei, que a gente... parece que você se respeita mais. Eu sou muito íntegro a quem eu sou hoje, sabe? Em todos os aspectos, profissional, pessoal. Não faço mais algo pra agradar alguém se eu não tô feliz com aquilo. Eu genuinamente me considero um artista, assim. Tem algo na arte que me faz respirar, assim. E a liberdade tá muito atrelada a isso. O seu diagnóstico atrapalhou em alguma atuação o seu trabalho como artista? Se atrapalhou, eu não fiquei sabendo. Mas eu vou te contar uma coisa. O meu teste pro Marighella, pro longa-metragem, teve a ver com HIV. Porque foi em 2018, próximo ali do diagnóstico, já tinha passado um tempinho, e entraram em contato comigo falando, olha, a gente quer fazer um teste e tal, e era a Fátima Toledo, né, que e Wagner Moura, que é todo um sistema de interpretação que é muito realista. Inclusive, eles nem fazem questão de trabalhar com atores especificamente, porque dentro desse método qualquer pessoa pode trabalhar em um longa deles, por exemplo, no método da Fátima. E uma das coisas do teste foi contar uma história difícil sua. E eu olhei e falei... A história difícil que eu tenho para contar é que... Não, e assim, daqui, né, a bola está quicando na frente do gol. E é isso. É por isso que eu falo que parece uma engrenagem, porque eu fui fazer esse teste, eu fiz o teste com outro rapaz também oriental, e muito físico, o processo foi todo físico, e aí na hora de contar a história foi uma das coisas mais catárticas da minha vida, assim, porque o exercício da história não era conte a sua história, era você vai fechar o olho e você vai me contar a sua história no presente. Então não é eu estou indo no CRT, eu estou no ônibus, tô nervoso, tô entrando pela porta do CRT, ele tá cheio, e aí você vai narrando essa situação. E aí, minha filha, quando eu contei aquilo, eu chorava, mas eu chorava. O menino também contou uma história belíssima dele e acabou que eu passei no teste. Aí veio a pandemia. É pra chorar? É agora que cai uma lágrima? Você faz o que você quiser aí. Pra mim, não é de maneira nenhuma que ela foi boa, mas eu não tive dificuldade nenhuma em, de novo, vem a situação do o que é pra fazer? É pra ficar em casa? Como que eu vou resolver? Com o que eu vou trabalhar? Vou produzir mais conteúdo? Vou produzir conteúdo pra gente que quer produzir conteúdo? Eu posso editar, posso produzir, fiz muito isso. Você tá trabalhando pra caramba? Tô. Que nem um louco. Tá ótimo pra mim, viu? Tô saudável. Este ano nós teremos que improvisar. Que bom! É hora de nos reunir e nos modernizar. Sejam bem-vindos à sala de aula online da cura da peste. Nós vamos mesmo ajudá-los com a cura? Claro que sim, todas nós queremos rejuvenescer. Eu não. Uns burnout de vez em quando, né? Que ataca. Quem trabalhava com digital antes, a gente foi dando âncora, dei curso, dei aula, fiz um monte de coisa. E tive uma turma de teatro musical que a gente começou no presencial, a gente fez 2 aulas. E aí o resto do processo inteiro, até a apresentação, foi online. O que a AIDS tem te ensinado? Tem me ensinado e ainda me ensina a ouvir. E como as pessoas precisam ser ouvidas. O que você tem trazido para a questão da AIDS? Eu acho que eu trago informação, trago leveza. Eu acho que, para mim, esse é o maior ponto.
A leveza. E é a frase que eu sempre repito, não precisa ser a referência do Cazuza. Não precisa mais ser assim. É até complicado falar isso, porque faz sentido pra mim de onde vem esse medo, esse raciocínio, mas não precisa mais ser assim. Não tem por que ser assim. Não precisa causar tanta dor, tanto sofrimento, entendeu? Quando você entende a situação hoje, você fala, ué, Thaís Renovato falou isso uma vez. Ela falou, quando eu entendi que a situação não tinha mais, que eu estaria bem comigo mesma, e que o problema seria o entorno, eu mandei o entorno pra... Foi isso que vocês quiseram mostrar com o Som das Décadas? Foi. Nossa, um projeto... Ai, esse foi um projeto que... Eu sempre fui muito proativo. E sempre tive muito essa questão de... A gente precisa de dinheiro para produzir as coisas? É bom. Ajuda muito. Mas a gente consegue fazer de maneira independente. O Som das Décadas, eu, Thaís e Drill, eu com câmera na mão, meus microfones, meus equipamentos, fizemos roteiro, casa de um, casa do outro, fizemos. Em 4 episódios. Depois eu editei, foi uma doideira, mas assim, a gente chegou onde a gente queria chegar. Muitas pessoas se sentiram tocadas, muita gente... E a gente tem isso no grupo que a gente tem, né? Os depoimentos que a gente recebeu dessas pessoas, para cada um de nós, são lindos, assim. São tocantes e querendo ou não, nós 3, a gente estava retratando, por exemplo, os anos 80. O Drill protagoniza, mas, né, o projeto, todos nós fizemos tudo. Então, e nenhum de nós viveu lá. E então todo esse processo de pesquisa, de cuidado, de ouvir pessoas, de tudo isso foi o que deu pra gente essa segurança de falar, vamos fazer, vamos falar. E como que a gente faz um projeto onde a gente fala dos anos 80, sem aliviar, sem romantizar, mas a gente tem que deixar claro que aquilo passou. A gente tem que deixar claro que não é mais assim. E conseguimos construir isso. O que você quer falar para as pessoas que vivem com HIV e não têm a leveza, a tranquilidade, a serenidade e a resiliência que você tem hoje? A informação liberta. É a primeira coisa que me vem na cabeça. Se você não tem a informação, você vai cair nesse lugar. Sejam livres. E se orgulhem de ser livre. Pessoas que são livres incomodam. A gente tem um governo que mostra isso. Quando qualquer pessoa que se sente livre levanta e exerce a sua liberdade, tem muita gente que se incomoda. E pra mim, significa que você, enquanto pessoa livre, está no caminho certo. Você é uma pessoa livre, você é um ator. Podia encerrar a nossa conversa você fazendo alguma... mostrando um pouco da sua arte pra gente, com algum texto que você Pelo amor de Deus, você me avisa isso agora? É problema seu. Aí você improvisa, você faz o que você quiser. Até dei uma travada aqui. Nada, faz o que você quiser aí. Mas encerra com arte. Eu tenho... Se você quiser... Não, mas Não. eu acho que você podia interpretar um textinho pra nós. Tem uma coisa que eu Pode ficar em pé, faz o que você quiser aí. Não, dá pra fazer Pode tirar a sentado. roupa, faz o que você quiser. Ah, mas aí a gente... Um mamilo que vaza. Eu vou tentar lembrar, então, de um texto que pra mim é muito importante. Tem um contexto, né? Eu tenho uma série que chama Crises de Família, dentro do meu canal do YouTube. E tem vários personagens. E dentro deles tem um que é a paixão de todo mundo, que é uma vovó que eu faço, que é a Dona Cassandra. E tem um vídeo que pra mim ele é o vídeo mais significativo, porque é um dos poucos vídeos que eu percebo que a mensagem chegou primeiro do que o Diego como pessoa. As pessoas não me veem necessariamente como o Diego, elas veem o que os personagens estão falando. E tem um texto final que eu amo de paixão, não sei se eu vou lembrar ele inteiro de cor, mas vamos ver o que dá, que é justamente o momento em que um dos filhos, que é gay, ele tá tentando falar pra avó que quer trazer o namorado pra jantar, mas... E aí tá a família inteira tentando ajudar, ninguém sabe como fazer isso direito. E aí fica numa situação toda complicada. E aí num determinado momento ele fala pra ela: vó, o negócio é o seguinte, eu não vou trazer uma namorada, eu vou trazer um namorado.
Um namorado? E o que... E o que ele gosta de comer? Peraí, vó, a senhora entendeu? A senhora entendeu que eu sou... Você é gay. Gay não é gay que fala. E tá tudo bem pra senhora? Frederico, se tá tudo bem pra mim. Veja, o seu tio Roberto era igualzinho assim como você. E ele nunca me contou. Eu fiquei sabendo por outras pessoas, por outros familiares, no dia do velório dele. Se ele tivesse me contado, nós teríamos tido outra vida, Federico. Horas, por que todos vocês acham que gente mais velha não entende essas coisas? Nós entendemos sim. E no final, o que importa é o amor. O amor que meu filho sente pela Mandinha. O amor que o Rony sente pela Matilde. E o amor que você, Frederico, sente pelo seu namorado. E é isso.